Bom dia, boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Tokenização para vocês. Hoje, gente, a gente vai falar da tokenização do mercado de créditos e também da nova área da LIC de Token Capital Markets. Para isso, trouxe o André Pina, diretor de negócios da LIC. André, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço aí o convite, super animado de poder participar aqui e compartilhar um pouco de parte do conhecimento que eu tenho de como é que a gente está agregando valor aqui na LIC para todos os investidores. Vai ser ótimo. Pina, conta um pouquinho de você para o pessoal conhecer você, conhecer sua trajetória no mercado e por que você decidiu entrar para a LIC. Não, ótimo. Bem, minha carreira eu já tenho 20 anos de experiência, muito sempre em investimentos, então passei pelo Banco HSBC, pelo Citibank, sempre olhando mercado de fundos ou mercado de securitização. Nos últimos 12 anos eu tive aí numa das principais casas de investimentos em crédito, onde a gente chegou a ter mais de 12 bilhões de reais em investimentos, fiz diversas operações aí em todos os setores relacionados a crédito, desde operações que a gente conhece mais desses marketplaces, tipo Mercado Livre, fiz operações com empresas de telefonia, como Vivo, enfim, diversas em vários modelos de imobiliário, agronegócio, operações para empresas com recebíveis. No final do ano eu recebi esse convite, né, de vir me juntar à LIC, que me motivou muito mais. Eu sou um cara que gosta de inovação, eu acredito que o mercado de crédito ele é um mercado para desenvolver a sociedade, desenvolver a economia e criar acesso. E a LIC vem com essa proposta de que o uso da tecnologia de blockchain, o uso da tokenização e a aproximação do mercado de capitais dessas novas ferramentas vai criar e acelerar essa transformação. Então, para mim, estar junto numa das principais casas que hoje está liderando esse movimento dentro do Brasil e poder contribuir com o meu conhecimento para acelerar isso e permitir é o que me motivou, antes de mais nada, de estar junto aqui e assumir esse desafio. É a tecnologia contribuindo, né, para o mercado de capitais, para o mercado de crédito. Eu acho isso incrível. Eu acho que é realmente o que as pessoas também precisam entender, que a gente vem discutindo até em alguns podcasts, que quando a gente fala em tokenização, as pessoas ligam muito isso com cripto, por conta, né, da blockchain, da tecnologia. Mas a gente, nesse momento, né, a gente deixa claro através da LIC que são mercados diferentes, né? A gente faz a tokenização aqui, a gente usa a tecnologia blockchain realmente para contribuir com esses mercados, com o mercado de capitais, com o mercado de crédito, e faz muito sentido o uso dessa tecnologia. Total, eu acho que até sobre esse tema, acho que é importante a gente destacar duas coisas que você colocou. Uma é tecnologia. Tokenização, blockchain é uma tecnologia. O outro lado eu uso essa tecnologia que eu posso ser aplicado em vários tipos de mercados. A gente pode estar falando das criptomoedas, a gente pode estar falando de ações, a gente pode estar falando de dívida. Eu acho que é importante para qualquer um que queira se aventurar investindo e entendendo, é que assim, são mercados totalmente hoje descorrelacionados, que vale entender e vale complementar. Então, eu não acho que a gente tem que estar com todos os ovos numa cesta só, e não significa porque você está usando tecnologia de blockchain para investir que você está apostando tudo numa mesma cesta de um ovo, e sim que você está tendo vários ovos. Então, acho que isso que é importante para todo mundo ficar ciente também. Exatamente, é diversificar, né? Diversificação é super importante e eu acredito, como são mercados relativamente novos, né? Então, quando a gente fala de tokenização de ativos do mundo real, quando a gente fala de cripto, são mercados aí relativamente novos. Então, as pessoas ainda têm muito o que entender a respeito desses mercados. Mas daqui a um tempo, né, vai ser natural. As pessoas não vão ter que entender o que é tokenização. A pessoa simplesmente vai comprar um token e nem vai saber toda a tecnologia que está por trás, blockchain, smart contract, vai ser algo É que nem natural. beber água. Exatamente isso. Queria que você explicasse, Pina, um pouquinho sobre a área de Token Capital Market. Como ela funciona, o que muda nessa área na LIC, como que ela está estruturada? Perfeito. Eu acho que, como qualquer área, né, o que a LIC se propõe é oferecer ativos tokenizados nesse primeiro momento relacionados e atrelados a operações de renda fixa, né, de crédito. Então, o que a área aqui que a gente está se propondo de um lado, desde fazer um filtro e uma curadoria para entender melhor o que os emissores, empresas ou parceiros têm de produtos que gostariam de tokenizar e disponibilizar na plataforma da LIC para investidores acessarem, né? Mas também, assim,
permitir um entendimento melhor do que é a melhor forma de governança para esse produto chegar no investidor, qual é a melhor estrutura que vai dar mais segurança para aquela operação, e facilitar, né? Se a gente fala de uma operação normal, dependendo do tamanho de estruturação, ela poderia trabalhar e demorar 9 meses entre a empresa estar interessada em emitir e a gente conseguir ir para o investidor, né? Sim. O lado da área aqui é ela acelerar esse processo, simplificar e criar estruturas que diminuam esse tempo e que permita que uma empresa que quer fazer um token de renda fixa de crédito de, sei lá, 10 mil reais, 50 mil reais, ela não precisa nem de um mês, ela em 2, 3 dias consiga fazer e a gente consiga apresentar para o investidor todas as informações necessárias para ele tomar a decisão. Então, o caminho do mercado de capitais tokenizado, de toda essa área que a gente está criando, é permitir essa comunicação e dar as ferramentas que permita o investidor tomar a decisão, não só o investidor que está aplicando, né, o que eu chamo de investidor pessoa física, que é o investidor que está colocando R$25 ou R$100 ou R$1.000, mas também aproximar os investidores institucionais, as assets, fundos de investimentos, casas que gerem fortunas, a permitir entender que o token também é um caminho que vai facilitar o acesso e vai facilitar o monitoramento das operações do lado deles e investirem. E através disso conectar muito mais e criar uma simbiose muito forte, conectando investidor institucional, que tem também um maior conhecimento, com investidor de pessoa física e fazer que eles conversem e estejam muito mais próximos do que hoje tem esse distanciamento como o mercado em si. Sim, até aqui ficou claro, né, que a gente tem várias vantagens, né, tanto para o emissor do token quanto para o investidor. E eu queria trazer com você quais são as principais mudanças que você vê e inovações que a tokenização traz para o mercado de crédito, para o mercado de capitais, em comparação aí com os produtos tradicionais de financiamento. Eu vou dizer assim, acho que os habituais, todo mundo conhece, né, é que a tokenização ela vem ao dar segurança nas estruturas, né, porque você consegue automatizar e codificar várias das regras que teriam que ser executadas numa operação, você pode excluir intermediários que deixam de fazer sentido, né? Então, vou dar um exemplo, né? Quando eu uso o blockchain, todas as transações de compra, venda daquele ativo, eles ficam registrados. Então, uma das figuras que o mercado tem hoje, por exemplo, um escriturador, que é o cara que é a entidade que fica responsável por escriturar e registrar quem é o titular daquele ativo para, se alguém perguntar, ele saber, no blockchain isso existe. Então, por exemplo, isso é uma das figuras que eu não preciso fazer. Então, todo esse lado da tecnologia ela vai reduzir a necessidade de vários intermediários que prestam serviço. A consequência natural disso já é a redução de custo. A segunda derivada disso é que você diminui o tempo de implementação, porque você tem menos partes envolvidas para fazer a operação e, consequentemente, por você reduzir o custo e diminuir a quantidade de partes envolvidas, você consegue também criar o acesso. Então, muitas das operações que hoje só faz sentido se forem acima de 30, 50 milhões de reais, com a tecnologia você consegue fazer operações menores. Como eu falei, hoje na plataforma você consegue investir já em operações de 10, 20 mil reais. Então, esse acesso permite também pelo investidor uma maior diversificação do portfólio dele, acesso a outros tipos de ativos que ele não teria. Então, existem várias vantagens que permitem a tecnologia fazer, e eu acho que essas aqui são algumas das principais que vai facilitar o investidor criar a sua carteira de investimento em tokens aí de crédito. Tem vantagem para os dois lados, e isso que é o bom, né? Então, como você disse, a tecnologia blockchain, o uso de smart contracts, ele traz essa segurança, ele traz essa transparência, porque não tem várias pessoas envolvidas ali no processo que tem que ficar verificando. Então, tá tudo registrado lá, você pode acompanhar tudo que está registrado, isso traz toda a segurança para o processo, fora a redução de custos. E até a redução de custos, ela pode trazer, de um outro lado, uma rentabilidade melhor para o investidor. Então, tem diversas vantagens a tokenização, por isso que esse é um mercado que não adianta lutar contra, né? É um mercado inevitável, com o tempo, a gente vai ver tudo na nossa economia. Eu acho que são dois movimentos que a gente começa a perceber dentro da economia que vão nessa linha, né? A primeira é o próprio Banco Central trabalhando aí com DREX,
uma vez que vai ao Drex, que seria a moeda digital do Brasil, as transações vão ficar maiores. Eu acho que junto com isso existem movimentos dos próprios bancos já começarem a trabalhar. Então, recentemente saiu uma notícia até do que o Banco Votorantim, que é muito forte em financiamento de veículo, já está criando todo um ambiente tokenizado de negociação de veículos. E também eu acho que a última notícia aí, muito que direcione a divisor de águas, foi o próprio anúncio da BlackRock há 2 semanas atrás, falando que já criaram um veículo, um fundo para investir em tokens, e que eles esperavam num primeiro momento algo como 500 milhões de reais, e que esse fundo em 2 semanas já captou 1 bilhão de reais. Então é uma tendência, é um caminho que vem, e que eu acredito que daqui a 1 ano, 2 anos, quando a gente estiver conversando de novo, é isso, vai ser água, vai estar todo mundo muito mais familiarizado, entendendo como é que investe e aproveitando dessa oportunidade para ter melhores retornos, com uma carteira mais diversificada, que vai gerar muito mais valor para o investidor. Eu até lembro, Pina, quando eu entrei no mercado cripto especificamente, foi em 2019. E eu lembro que bem em 2019, ou comecinho de 2020, mas acho que foi em 2019 mesmo, o presidente da China pediu para as empresas começarem a usar a tecnologia blockchain, porque isso era um mercado com grande potencial. Eu lembro que naquela época, até o preço do Bitcoin foi lá, subiu, e depois ainda o presidente da China falou, eu não tô falando do Bitcoin, eu tô falando de blockchain. Então, para especificar e para mostrar o potencial da tecnologia, né? Então, assim, a gente vê o quanto ela está sendo utilizada. O próprio Drex mostra isso, né? O próprio presidente do Banco Central falou, a gente vai tokenizar a nossa economia. Então, é um caminho sem volta e a gente pode ver muitas coisas serem tokenizadas e isso vai acontecer. Quando a gente fala de empresas, Pina, tem vários benefícios. Só dar, acho que só até dando um overview, desculpa interromper, as pessoas não têm noção, né? Mas hoje a gente tem as fintechs que dão crédito digital, né? Coisa de nem 10 anos, eu vou dizer uns 7 anos atrás, isso não era possível, né? Fazer o crédito era uma operação, né? Não só que envolve banco em si, como empréstimo, mas o documento era um documento físico, era um papel. O empréstimo ele tinha que ser feito através da impressão de uma cártula, de um documento físico que tinha que ser depositado em cofre físico, que se alguém tivesse que executar aquele devedor, tinha que retirar aquele documento do cofre, porque ele era um valor. Quem tinha aquele contrato de empréstimo podia executar. Isso até 7 anos atrás era assim, né? E veio as fintechs muito empurrando esse movimento, convivendo num cenário assim que as entidades reguladoras começaram a aceitar, mas a legislação ainda não estava acompanhando, para depois a legislação mudar, e hoje existe esses contratos de forma digital, né? A tokenização, para mim, é o mesmo caminho. A gente está indo num caminho que era papel, veio para um documento digital, e que agora sim a gente vai converter essa operação em código, e ela vai deixar de ser um papel digital para ser algo muito mais automatizado em código. E esse movimento já começou. Então, olha só, né, com o exemplo que você deu, em poucos anos, olha a mudança que a gente vê, né? E o quanto a tecnologia vem evoluindo e o quanto a gente vai usar cada vez mais as tecnologias. E eu não vou saber estimar exatamente, mas assim, a lei das CCBs, que é a lei que gere a questão dos créditos, se eu não me engano, ela é do início do século XX, é de 1930 ou coisa parecida. Então, você vê, né, tudo que a gente estuda de tecnologia, que é exponencial, você vê que ela saiu de 70 anos sendo de uma mesma forma para em 7 anos mudar, que agora em menos vai mudar de novo. Então está indo numa velocidade que o uso vai ser muito mais familiarizado e as pessoas vão entender muito mais daqui a 1 ano. Com certeza. A gente falou de alguns benefícios aí, né, do uso de blockchain e tudo mais. Mas a gente consegue especificar aqui quais são os benefícios para as empresas que acabam optando aí por antecipar seus recebíveis e acessar crédito por meio da tokenização? Sem dúvida. O primeiro passo para mim é que normalmente as empresas, a gente separa as empresas quase em 2 tamanhos, né? A empresa que já é gigante, que fatura 500, 200 milhões de reais para cima, e as empresas que faturam menos do que isso. Para as empresas que faturam 200 milhões para cima, elas sempre ficam na dúvida se vão acessar o mercado bancário ou o mercado de capitais. Elas podem ter tamanho, mas dificulta, assim, ela quer testar, ela quer começar
a criar uma experiência. Para esses lados, a tokenização permite, como eu falei, que essas empresas comecem não só a fazer experiências e acessar o mercado com tamanho de operações menores, mas o lado da tokenização e permitir o acesso direto ao investidor, né, pessoa física e outros investidores, é que ela pode também criar uma comunidade para ela. É uma forma dela se relacionar melhor com o seu, não só com o seu stakeholder, com o seu cliente, com o seu consumidor. Então, acho que tem vários perfis de comunicação ali que isso vai ajudar. Para a empresa que é menor do que 200 milhões, ela, em muitos dos casos, está fora do mercado de capitais. Ela não consegue acesso hoje porque as operações não param de pé. E aí eu acho que a tokenização vem ajudar a ser esse caminho, porque pela redução de custos, essas operações menores começam a fazer sentido, mantendo ou até dando um melhor retorno para o investidor, porque a gente automatiza, a gente vai criando mecanismos muito mais pelo blockchain de controlar essa operação que vai permitir. Então, como eu falo, o cara pode começar com 10, 50 mil reais, ir para 1 milhão, ir para 10 milhões, ir para 100 e para 1 bi. Então, esse processo de criação de costume, de norma, de formato de operação vai facilitar. Então, eu, de modo, acredito em todos os tamanhos. É muito mais revolucionário para as empresas que eu diria que faturam de 200, 300 para baixo, mas mesmo para as empresas que estão acima, eu acho que vai dar abre uma visão de como elas interagem nesse mercado, que vai mudar. E na hora que a gente tiver todos os investidores institucionais só investindo através disso, porque já entendem a segurança que tem isso, aí ela já está preparada para atender essa demanda que vai existir e vai ocorrer naturalmente. Com certeza. E como que funciona a estruturação do crédito usando tokenização? É diferente das abordagens tradicionais? Eu não acho que é diferente, porque, novamente, a gente fala de tecnologia. O que eu vejo é os formatos, a forma como a gente cria os produtos, ela é muito, assim, em termos de segurança, quais são as garantias, qual é o risco, isso não muda. O que ela vem trazer é mais transparência. Então, hoje o investidor fala, eu quero ter uma operação com tal risco, mas ele fielmente acredita no prestador de serviço, porque ele não consegue ter capacidade de auditar, de controlar e tudo mais. Na hora que eu trago a tokenização, eu trago para ele um acesso muito mais fácil de ele, em real time, saber o que está acontecendo com aquela operação, dele conseguir realmente auditar e ver se o que o cara está falando, o devedor lá, o emissor, eu pago as minhas parcelas em dia. Não, vai estar registrado no blockchain lá as transações, então ele vai saber que aquele pagamento realmente ocorreu na data que ocorreu, do valor que ocorreu. Então, essa auditoria vai facilitar muito mais esse processo. Então, eu acredito muito que esse movimento, ele vai ajudar em si realmente a trazer todos os investidores e todos os tipos de investidores. Então, esse lado da estruturação, ele vai ajudar muito mais nessa tecnologia, na agilidade, na redução de tempo entre o interesse do devedor ou do emissor a emitir a dívida e a capacidade do investidor realmente investir. Com certeza. E como que isso se aplica no caso da securitização? Quais os principais benefícios que você enxerga? O lado da securitização começa que você já consegue permitir fazer operações de tamanho menores. Você consegue estruturar de formas distintas. Então, o que eu vejo muito do lado da tokenização é, hoje, o mercado brasileiro, diferente do mercado americano, ele está muito conectado com replicar exatamente 100% o que é o ativo original. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um contrato. Eu tenho um contrato de 12 meses, eu faço uma emissão que representa esses 12 meses. Então, o investidor vai estar sempre comprando os 12 meses daquele contrato. Nos Estados Unidos, ele já tem os conceitos que a gente consegue segregar o que é a operação tokenizada do que é a operação exatamente do que era o ativo que deu origem. Então, eu poderia fazer, num contrato de 12 parcelas, 12 tokens. Então, eu poderia ter um investidor comprando o token correspondente só da primeira parcela, então ele teria um token de 30 dias. O outro investidor poderia ter um token de 60 dias. Então, a forma de investir muda, as taxas que podem ser aplicadas para esses diversos tipos de prazos também muda. Então, fica muito mais a critério do investidor decidir se ele quer ter uma carteira muito mais alocada em operações de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, sem limitar que a empresa tenha que emitir uma operação de curto prazo. Ela pode emitir essa operação de 12 meses, ela pode emitir uma operação de 24, de 36. Então, para a empresa não muda nada, mas para o investidor cria
uma melhor capacidade dele de construir a sua carteira baseada no perfil não só de risco, mas de prazo que ele quer ter para resgatar e receber sua remuneração. Pina, tem uma outra questão, né? Quando a gente fala em tokenização, muita gente, como ainda está começando a entender, outras pessoas ainda não entendem, vem a questão de segurança, de transparência, né? Que até a gente citou aqui o benefício da blockchain. Mas como que é ali que garante a segurança e a transparência das operações de tokenização realizadas em seu mercado? Eu acho que a primeira coisa, como a gente falou, né, o conceito do blockchain é que é uma plataforma, assim, aberta. Então, hoje, por exemplo, se você for ver na Leak, é a própria Leak, quando você vai entrar na plataforma, se você clicar lá, ele te direciona para o ambiente onde está registrado o blockchain. Então, está lá cadastrado todas as informações. É óbvio que a gente não abre o nome de quem investiu, quem comprou, quem pagou, mas todos os registros, eles são públicos. Então, a primeira coisa para saber se realmente está tendo aqueles registros são esses. Independente da Leak fazer essa operação, muitas dessas operações de mercado de capitais, a gente também traz parceiros, né, prestadores de serviços que sejam necessários para a operação para dar segurança. Então, dependendo da operação, eu posso trazer uma Oliveira Trust, eu posso trazer outros prestadores que vão complementar o serviço para dar uma segurança que não é só ali que fazendo e sim que tem terceiros. Mas eu diria que no conceito do blockchain, todas as características financeiras da operação elas ficam públicas nesse contrato que está registrado no blockchain, em que o investidor acessando a base, a plataforma consegue acessar e consegue verificar e controlar também. E, Pina, uma outra coisa, né? Tudo pode ser tokenizado, mas nem tudo vale a pena ser tokenizado. Isso é uma outra questão. Sempre quando eu falo de tokenização, aparece um monte de gente falando, nossa, mas eu quero tokenizar, quero tokenizar aquilo. Quais são os critérios utilizados para avaliar a possibilidade, né, de um ativo financeiro ser tokenizado? Isso é um bom ponto. Eu acho que a reflexão que eu tenho é tudo que tem que ser feito só tem que ser feito se gera valor. Então, qual é o valor que a gente está gerando para os nossos clientes, sejam os investidores, os emissores. Então, quando a gente fala do mercado de capitais, muito Daniel aqui, o nosso CEO, ele tem um conceito muito de token oco. O que é o token, né? Então, quando a gente fala, eu vou tokenizar a cota de um fundo, eu vou tokenizar meramente o ativo do jeito que ele é, qual é o valor que eu estou gerando isso? Nenhum. Eu só estou permitindo, talvez, que o investidor invista de uma forma diferente naquele ativo existente. Mas na hora que eu falo, eu quero um FDIC, eu não vou tokenizar a cota daquele FDIC, mas eu vou tokenizar todo o processo em que eu vou replicar o que é um FDIC no mundo atual, vai ser feito no mundo digital, aí você gerou valor. Porque aí você consegue, em todo o processo, ter esses ganhos de eficiências e essa automação, esse controle que vai vir numa melhor solução para todos os stakeholders daquela operação, os clientes, os emissores, até a entidade reguladora, vai gerar valor para eles, cada um no seu perfil de uma forma diferente. Então, eu diria que o token por si só não significa nada. Quando a gente fala da tecnologia, a tecnologia melhora o processo em que ele permite mais escalabilidade, ele permite mais transparência, ele permite mais segurança. Então, com isso, eu consigo reduzir o risco de um investidor, gerar maior rentabilidade para ele, criar uma melhor pulverização dessa carteira. Então, eu estou gerando valor. Eu permito para o ente regulador verificar o que ele está acontecendo em real time, com todos os ativos que ele tem que regular, estou gerando valor. Então, eu acho que é muito nessa perspectiva, os processos que eu estou trazendo para o mundo digital vai gerar valor, então ótimo. Não gera valor e é só uma coisa que eu estou querendo embelezar dizendo que tem um token, aí eu acho que perde, não cria-se nada de novo. Tem uma questão, Pina, que eu acho que eu nunca perguntei aqui, e inclusive passou agora na minha cabeça. É a questão de, quando a gente fala em redução de custos, a gente tem como falar mais ou menos qual que é a redução de custos? Porque eu sei que tudo varia de acordo com cada operação. Mas existe mais ou menos, tipo, uma porcentagem entre isso e isso? Eu vou dizer que, assim, vou dar 2 exemplos. Tem um espectro aí. Quanto mais uma operação estruturada que ela acaba sendo mais individualizada, a redução do custo fica mais nítido. E o exemplo que eu acho que eu dou para cá é ao lado do FDIC, quando a gente substituiu o FDIC por todo o processo tokenizado, emulando o que seria um FDIC, mas tokenizado. Entre fazer uma operação normal e fazer o FDIC, a gente viu uma redução de 60% dos custos.
tá? Quando a gente fala do outro espectro, que não seriam menos operações estruturadas, poderiam ser operações mais simples, o que eu acho que a redução do custo ela vem na escala, porque você pode permitir fazer muito mais emissões do que você fazia, então por mais que a redução seja pequena, pontual, na hora que você fala que aquele devedor, aquele emissor pode fazer, sei lá, dezenas de emissões ao longo do ano, aquele pequenininho, quando a gente fala na quantidade, já vira um valor ser importante para aquilo, sem contar que vai permitir que ele vai fazer de operações menores que ele não conseguiria. Então, eu acho que a redução de custo para operações estruturadas, ela vem já muito claro em uma única operação. Para operações mais simples de acesso ao mercado de capitais, ela vem no volume e na frequência do que aquele emissor vai fazer de operações. Mas é uma diferença bem significativa, né? Assim, realmente chama atenção, vale a pena. Total, né? Assim, é a tecnologia trabalhando a nosso favor. A questão de regulamentação, Pina, a gente está muito de olho em regulamentação. O Daniel está sempre com o CVM, com o Banco Central, conversando e tudo mais. Como que você enxerga o papel da regulamentação na promoção realmente do crescimento do mercado de tokenização de crédito? Eu acho fundamental, né? Acho que qualquer processo de investimento ele tem que ser regulado, né? Ele tem que trazer a governança mínima de como é que funciona, né? A gente está falando de operações de crédito, então desde não só de segurança em termos de execução daquela dívida, se tiver que dividir, mas também zelar pelos interesses de partes totalmente diferentes, do investidor estar preocupado. Então, a regulamentação, para mim, é fundamental. O que ela não pode é ser meramente um limitador a tudo que a gente está transformando de tecnologia e de evolução. Eu acho que, felizmente, os nossos, hoje, entes reguladores, né, principalmente aí quando a gente fala no mercado financeiro, do Banco Central, SBM, evoluíram bastante, estão muito mais avançados, muito mais adeptos a transformações, né? Então, CVM tem vindo muito forte nisso, ela já falou que deve vir com novos normativos e orientações sobre tokenização e essa facilidade, provavelmente ainda esse ano, né? O Banco Central está vindo com Drex, então eu acho que é importante tudo isso, acho que tem que ter o que a gente chama de sandbox, então permitir ambientes menores, seguros, que sejam possíveis fazerem esses testes em que existe uma regulamentação um pouco mais flexível, mais controlada nesses ambientes, para mostrar que essas tecnologias, esses processos vão facilitar, mas tem que andar concomitante. O que a gente vem aqui sempre fazendo é mostrando os benefícios, mas indo puxando os reguladores para entenderem isso e falar, cara, vamos mudar, vamos fazer melhor, vamos fazer diferente. Para quem não sabe, por exemplo, o TDIC, né, ele é um protocolo tecnológico, ele não é um substituto do FDIC ainda, mas ele já entrou no grupo de estudo de inovação da CVM, para eventualmente, talvez para frente, venha substituir. Mas hoje eu não substituo totalmente, mas já facilita muito em termos de processo do que é a forma como a gente faz hoje. Existe um processo de entendimento de mercado e a regulamentação é extremamente importante, né? Em qualquer mercado para trazer mais segurança para todo mundo. Então, isso vai acontecer e, consequentemente, a partir do momento que a gente tem regulamentação, mais segurança, a gente consegue ver mais pessoas se expondo aos mercados. Então, acredito que vai ser extremamente positivo para a gente. Pina, como que a tokenização contribui para a questão de liquidez no mercado de crédito? Ótima pergunta. Eu acho que é fundamental. Por dois cenários, duas coisas que eu vejo quando a gente fala de liquidez, né? Um do caminho é que quanto mais investidores tem e mais pulverizado em termos de tamanho de oferta, de características se permite, a liquidez vai vir pela criação de um secundário, de um espaço de negociação, disponibilização. A tokenização, junto com isso, vem trazer transparência. Então, uma coisa sou eu, André Pina, falando para alguém, compra esse ativo aqui porque o devedor paga sempre em dia. Mas a pessoa tem que acreditar em mim, né? No André. Quando eu tenho lá na plataforma, esse token que está sendo vendido, ele paga em dia e o outro investidor consegue acessar, ver que tem os registros lá certinho, isso vai dar mais segurança e mais confiança que ele pode comprar aquele ativo. Então, o primeiro passo, eu acho que é esse, tá?
O segundo passo, como eu falei antes, é o lado de a gente permitir que o investidor institucional e o investidor de varejo estejam mais próximos. Então, que o investidor institucional ele pode carregar, às vezes, muitas das operações inicialmente, ele dar a governança dele, ele dar o selo dele e ele também permitir que o investidor depois varejo tenha mais acesso, de pessoa física tenha acesso a esses ativos. Tudo isso vai gerar uma liquidez, né? Então, eu acho que é fundamental, esse é um dos pontos que eu acredito fortemente e que foi o que eu fiz, quando você me perguntou o que eu fiz, porque eu quis vir para ali, que eu acho que esse é um dos pontos que eu acredito que a gente vai conseguir dar ferramentas e soluções para desenvolver e gerar mais liquidez para esse mercado. E a sua visão aí sobre a tokenização enquanto recurso de crédito no Brasil nos próximos anos? Qual é? Outro dia eu estava num evento, né, e a gente estava falando que o mercado da tokenização é um mercado de capitais hoje existente, né? Eu falei, eu não discordo. Minha visão é que o mercado tokenizado vai permitir que o mercado de crédito evolua, né? Aonde eu quero chegar com isso? Hoje, quando a gente compara Brasil, novamente falando de países desenvolvidos, o nível de alavancagem em crédito é muito maior. Né? São países muito mais alavancados. A tokenização vai permitir isso para o Brasil. E o que eu acho que é a beleza disso? É que, novamente, falando de novo, né, no início, o crédito para mim é uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social do país. Não é à toa que os países mais desenvolvidos também são os países mais alavancados. Então, eu acho que a tokenização vai permitir o Brasil dar outro passo muito importante nessa frente de acesso a capital e permitir que o investidor coloque a sua poupança, o seu dinheiro em ativos que vão auxiliar no desenvolvimento da sociedade também. E até fico pensando, né? Investidores de fora também podem comprar tokens, né? Então, assim, cara, é um mercado muito, muito, muito gigantesco, com um potencial incrível. E a gente que tá ali, que agora, final de abril, faz mais um ano, né, de empresa, a diferença, né, a evolução do mercado nesses anos que ali que existe é gigantesca, assim. Então você vê o tamanho do potencial de mercado. Falando em outras empresas agora que também trabalham na tokenização de ativos financeiros, quais diferenciais você vê que ali que tem, diferenciais competitivos, né, que ali que tem em relação a essas outras empresas? Bem, assim, né, puxando aqui para o nosso lado, eu acho que tem vários. Um deles já começa pelo lado dos investidores que acreditam na LIC, né, que estão no nosso, que chama a gente cap table, né, então vários investidores que hoje são líderes no mercado de capitais, né, você tem, né, desde Quineia, Oliveira Trust, Galápagos, né, você tem vários investidores importantes que lideram e que acreditam nesse desenvolvimento e escolheram a LIC para apostar nessa transformação. Então, sim, esse é o primeiro lado. O segundo lado do que eu vejo hoje é que, assim, até pela experiência do que já veio do Daniel e de grande parte da equipe que está junto, já trabalhando junto há muito tempo, e são especialistas em tokenização. Então, quando a gente fala de criar o processo tokenizado, tem que conhecer, mas é código, você tem que saber o que o blockchain vem de gerar de valor. E isso, para mim, hoje, eu não vi nada igual em outras casas que eu já estive analisando, quando eu decidi também aceitar aqui o desafio, por ver que a competência do time em entender de blockchain, em entender de tokenização e fazer isso acontecer é totalmente diferente. O segundo lado, terceiro, que eu vejo, entendimento, né? Então, como eu falei, as pessoas que estão, não só do lado do blockchain, mas as pessoas que estão hoje na LIC vindo, são pessoas com experiência no mercado de capitais, né? Eu, particularmente, né, já tenho aí 20 anos e falei, mas hoje a gente tem como head de estruturação o Vitor, que é um cara que também passou por casas de investimento em crédito, já teve em agências de rating de crédito, então tem uma visão de metodologia, né? E é tudo isso que a gente quer agora transmitir em valor e em produtos, em soluções para os investidores que vão acessar a nossa plataforma. Então, eu estou muito animado e acredito muito aí que a gente já está sendo diferente, a gente já está sendo reconhecido pelos nossos parceiros e clientes que não só faziam, que já faziam com a gente, mas estão querendo fazer muito mais novas coisas. Mas a gente vê os próprios bancos acreditando, né? Então, os bancos estão investindo nas operações que a gente está estruturando. Então, isso mostra uma certa confiança, segurança, credibilidade no nosso trabalho. Com certeza. Para mim sempre foi isso. Quando
as pessoas perguntam, eu falo, olha o quadro de sócios da empresa, isso mostra que a empresa tem credibilidade, né? O Daniel, por si só, já tem muita credibilidade no mercado. E tokenização, assim, a forma, não é qualquer um que vai chegar aqui e vai falar, eu quero tokenizar um ativo e vai conseguir tokenizar um ativo. Existe toda uma avaliação antes, ver questão jurídica, ver questão de estruturação da empresa, se a empresa está tudo ok com ela, para daí realmente fazer todo o processo da emissão do token. Então é tudo feito com muita segurança, não é qualquer um entra, qualquer um vai tokenizar. Total, e assim, eu ainda não sou, digamos, não me considero velho, né, mas experiência quando a gente fala de investimento é super importante, né, Sim. porque uma coisa é a gente achar que vai acontecer, outra coisa é a gente já ter passado na pele por determinadas experiências que a gente fala, não, isso aqui eu tenho que realmente mitigar. Então, o grupo aqui não é nenhum grupo meramente de jovens que não tem vivência, sim, que está usando essa vivência para fazer algo mais inovador e que vai gerar mais valor. Com certeza, Pina. Pina, quero que você deixe suas considerações finais. Adorei a sua participação no podcast e eu quero que você fale aí um pouco do que você está sentindo. Eu que agradeço. Acho que foi uma honra para mim participar aqui e poder contribuir de alguma forma. Eu, naturalmente, né, sou um crente no mercado de crédito, no mercado em si de investimento. Hoje, agora, sou um crente também muito grande no quanto a tokenização permite de benefícios. E a mensagem que eu deixo para todo mundo que está escutando fiquem atentos, gastem um tempinho entendendo melhor o que está acontecendo, porque não tem volta. Se você não tem ainda um cadastro na LIC, vai lá, cadastra, não tem custo nenhum, começa a acompanhar, começa, né, com R$25, se for o caso, a investir, mas começa a acompanhar o que está acontecendo, porque a gente está numa transformação e a sociedade não vai ser a mesma. É o que hoje ninguém manda mais SMS no celular, né? Tudo WhatsApp. É isso que vai acontecer. Então, daqui a pouco vai estar sendo investido em ativos só tokenizados. Ninguém vai mais lembrar do SMS. E acho que é isso que vai acontecer. Então, fiquem atentos, cadastrem, tenham curiosidade pelo assunto. E a gente está aqui para ajudar e contribuir e explicar e gerar conhecimento da forma que for necessária para dar segurança aí para as operações. É isso. E se vocês quiserem saber mais, né, entender mais, como o Pina falou, sobre tokenização, blockchain, smart contract, entender tudo, a gente tem o descomplique.com.br. Lá a gente tem muita informação, tem vídeo, tem texto, tem áudio, tudo que vocês quiserem saber para vocês entenderem um pouco mais desse mercado. Porque realmente é um mercado que você tem que estudar. Já falei em outro podcast aqui, JP Morgan, Citibank e outras grandes empresas apostam que esse mercado é um mercado de trilhões de dólares até 2030. Então, não tem como você negar esse mercado, né? A maior gestora de ativos do mundo lançou aí um fundo tokenizado, que é a BlackRock, como o próprio Pina comentou. Então, não tem como você negar. Então, saia na frente, estude aí o mercado, olhe para isso. Se você é investidor, começa com pouco. Se você quer ser um emissor, entenda, porque realmente é um mercado que vale a pena e a gente não tem como negar esse mercado. Então, sensacional. Pina, quero agradecer muito a tua participação, foi muito, muito bom mesmo. Já sabe que você vai voltar outras vezes, então fica aqui o aviso. Obrigado. E um abraço a todos aí. Obrigada, gente. Semana que vem tem mais podcast para vocês. Obrigada. Até. Tchau, tchau.